revista Time sobre a Ucrânia foram criticadas pelo assessor presidencial ucraniano por meio de um post no Twitter. Ele disse o seguinte, e eu vou ler para vocês. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva fala sobre a culpa da Ucrânia ou do Ocidente na guerra. São tentativas russas de distorcer a verdade. É simples, a Rússia atacou traiçoeiramente a Ucrânia. A guerra é apenas no território da Ucrânia. A Rússia mata massivamente civis. Guerra clássica de destruição e ocupação. Fecha aspas. Na entrevista, eu lembro vocês, o petista disse que acha o comportamento do líder ucraniano, entre aspas, esquisito. Lula afirmou que, assim como Vladimir Putin, Zelensky quis a guerra, nas palavras dele. E que se ele não quisesse a guerra, teria negociado um pouco mais, disse Lula. A CNN entrou em contato com a assessoria do ex-presidente Lula, que disse que ele não irá se manifestar sobre isso. E o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil falou hoje sobre essa declaração de Lula para a revista Time. Foi durante uma coletiva de imprensa. Vamos ver. As declarações do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não correspondem à situação atual, nem ao nível da estratégia das relações estratégicas entre a Ucrânia e o Brasil. A Ucrânia sempre foi a favor da resolução política e diplomática. Antes da guerra em grande escala começar, a Ucrânia adotou junto com os parceiros, adotou uma diplomacia ativa, comparar a responsabilidade do agressor e da vítima. Que culpa que tem a Ucrânia? Pré-candidato ao presidente não tem todas as informações sobre os acontecimentos na Ucrânia. Vamos conversar sobre isso com o nosso comentarista no Rio de Janeiro, Alexandre Borges. Borges, trazendo para um entendimento bem comum, pelas palavras do ex-presidente Lula à revista Time, se dá a impressão de que se coloca a culpa na vítima. Né? E a vítima nunca tem culpa, em todos os casos, quando é atacada, enfim, em várias situações que a gente mostra por aqui. Que leitura você faz disso? É uma declaração muito, muito infeliz. A invasão da Rússia na Ucrânia lembra muito, inclusive, a anexação que a Alemanha nazista fez na Áustria, o Anschluss, em 1938, que foi um precursor da Segunda Guerra Mundial e é injustificável. Mas os pretextos e os subterfúgios foram muito parecidos, dizendo que era um povo só, naquele caso um povo germânico, e que os alemães na Áustria estavam sendo maltratados pelos austríacos, que eles tinham que ser protegidos pela mãe Alemanha, e agora a mãe Rússia diz que quer proteger os russos, ou quem quer falar russo, ou quem quer viver sob o domínio russo na Ucrânia. Isso é apenas um pretexto. O que Vladimir Putin quer é invadir, tomar conta da Ucrânia. E para fazer isso, para invadir um país democrático, soberano, pacífico, que não estava em guerra com ninguém, que é uma democracia, que tem um presidente eleito em eleições livres, foi lá e simplesmente jogou seu exército e está matando civis, fazendo uma carnificina absurda. Então não foi falta de conversa, da mesma maneira que não foi falta de conversa da Áustria com a Alemanha lá em 1938, quando os nazistas invadiram a Áustria. Então, a declaração foi muito infeliz, mas eu acho que vale um comentário em relação a por que Lula e Bolsonaro têm vamos dizer, uma certa simpatia por Vladimir Putin e pela posição de Vladimir Putin nesse caso. Porque eles vêm de lugares muito diferentes. Você tem uma parte da esquerda que acha que a Rússia está certa em tudo, porque ela é anti-americana, porque tem ainda uma memória afetiva da União Soviética. Então, nessa entrevista, Lula cita a OTAN como um vilão e ainda ecoa uma visão antiga da Guerra Fria, onde, para a esquerda, a União Soviética está sempre certa, a OTAN, os Estados Unidos e o Ocidente estão sempre errados. Então, eu acho que Lula, nesse caso, precisa atualizar um pouco mais os seus assessores, precisa botar uma gente mais jovem, mais renovada e que esteja mais antenada com a política e a geopolítica internacional do século XXI. No caso de Bolsonaro é outra coisa. Ele olha em Vladimir Putin um czar que está querendo cristão, conservador. Bolsonaro vai visitar Vladimir Putin um pouco antes da guerra para apertar a mão dele, para chamar de companheiro conservador e para dizer que ele é um nacionalista que está querendo voltar
com os costumes da família tradicional. Então é engraçado porque Bolsonaro e Lula vêm de caminhos totalmente diferentes e os dois apoiando a causa errada, que é a causa de um imperialista invasor invadindo um país que é claramente a vítima e que merece a ajuda e a compreensão da comunidade internacional. Borges, muito obrigado, boa noite para você aí no Rio.